falamos de missões, nós temos que trazer em mente dois termos: a palavra missão e a palavra missões. Quando falamos de missão, nós estamos falando da característica da igreja. Missões não é a missão em si. Vou repetir: missões não é a missão em si. Missões é um aspecto da obra da igreja, da característica da igreja. Por que eu vos falo isso? A igreja, meus amados e queridos irmãos, ela tem responsabilidade e ela tem identidade a qual ela é conhecida. Por exemplo, o que define uma igreja? A igreja define pelo seu ato de adoração. A igreja é uma agente adoradora. Ou, enfim, a igreja tem compromisso também missionário. Mas a igreja tem compromisso diaconal, isto é, de serviço. Nem todos na igreja serão diáconos, ordenados, separados, mas toda a igreja tem a responsabilidade diaconal, de servir. Até porque diz um adágio que aquele que não vive para servir, não serve para viver. Então todos nós temos uma missão integral de servir. Quando olha essa palavra servir, ela é bastante confrontante. Por quê? Porque é muito comum nós olharmos, ouvirmos nossos irmãos e amigos falar: eu sou servo de Deus. Por incrível que pareça, ser servo de Deus é muito fácil. Mas a dimensão do serviço da igreja não se resume apenas em servir a Deus, mas se resume também em servir ao próximo. Por isso, amados, quando olha em Romanos capítulo 16, Paulo, recomendando a fé, diz assim: receba no Senhor, pois ela é serva da igreja. Porque tem muitas pessoas que acham que é servo de Deus, mas não serve a igreja, e nem serve a igreja. Então pega aí. Então você vê o terceiro elemento: primeiro, adorar, missões, serviço, mas também tem matrícula, tem coinonia, comunhão. Outra característica da igreja é a comunhão. Então não adianta falarmos que missões é o aspecto fundamental se nós excluirmos outros aspectos. Então, lembrando, a palavra missão resume na característica da igreja, do ser, a existência da igreja. E missões é um dos aspectos, responsabilidade da igreja. Lembrando também, e quando falamos de missões, não estamos falando de algo que surge pós-igreja, como se missões pudessem existir apenas por causa da igreja, ou porque a igreja veio existir, que também não é a verdade, pois missões existem antes da igreja. O propósito fundamental de missões está relacionado ao resgate dos perdidos. Quando olhamos a Bíblia Sagrada, a primeira obra missionária está registrada em Gênesis, no capítulo 3, quando o homem pecou. A Bíblia diz que o Senhor Deus então tem missão de resgatá-lo, de protegê-lo, de redimi-lo, de vesti-lo, de justificá-lo. Então a primeira obra de missões está em Gênesis capítulo 3, quando o Senhor sacrificou o animal. Para quê? Porque a condição que o homem se encontra no capítulo 3 não é o mesmo do capítulo 2. Quando no capítulo 2 Deus cria o homem, abençoa o homem. No capítulo 3 o homem peca, o homem se vê nu, envergonhado, distanciado, escondido, afastado. A Bíblia vai dizer então que Deus não abandona o homem, ao contrário. A Bíblia diz, olha que interessante, pega aí. Quando o homem peca, a Bíblia diz que o homem se esconde, o homem tem medo, o homem tem vergonha, o homem está nu. Mas a Bíblia vai dizer que Deus vai atrás do homem. Qual homem? Do homem pecador, do homem que pecou, do homem que está nu. É muito verdade que não é o pecador que vai atrás do homem, mas é Deus que vai atrás do pecador. É a obra missionária, não será o pecador vir, mas é ir atrás do pecador. É a obra missionária. A obra missionária está registrada na existência da comunidade de Israel, porque quando Deus chama Abraão, faz promessa, das 7 promessas de bênção que Deus dá a Abraão, entre elas Deus vai dizer: Abraão, em ti serão bendita toda a família da terra, enquanto a natureza do pecado traz maldição, em ti minha promessa é essa: eu vou abençoar toda a família da terra. Depois Deus vai constituir a nação de Israel. No livro do Êxodo,
querido, na chamada de Moisés, e Deus tinha uma missão específica para Israel, fazer de Israel uma nação de sacerdote e luz para as nações. É tão interessante isso, amados e queridos irmãos, que Deus, no livro do Êxodo, capítulo 19, revela a palavra, revela a Torá, e a Bíblia vai dizer que todo o povo ouviu a voz de Deus, porque missões não está restrita, missões é para um grupo seleto, missões é para que todas as nações conheçam o Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que a nação de Israel é constituída. Moisés então recebe a lei, mas infelizmente, ao decorrer da história de Israel, a Bíblia vai nos mostrar categoricamente que eles criam barreira, isto é, eles entendem que eles agora, sendo povo peculiar de Deus, eles pegam Deus e faz Deus seu algo peculiar, uma propriedade exclusiva, e eles fecham muro, eles fecham cerca para as nações gentil. Mas Deus, na sua presciência, na sua onisciência, a Bíblia vai nos dizer no livro de Isaías, no capítulo de número 2, no versículo de número 3, uma promessa já visando a obra da igreja, dizendo: ei, que a lei, a Torá, ela virá de Sião. Isso é o que representa Sião, onde todos sobem para Jerusalém. Mas a promessa é essa: quando todos sobem para Sião, mas é de Sião, de Jerusalém, que vai sair a minha palavra. Por isso que quando você olha Atos dos Apóstolos, capítulo 2, antes você passa por Lucas 24, versículo 49, e Atos capítulo 2, a ordem é: fique em Jerusalém, porque quando o povo sobe para Sião, depois da infusão do Espírito, vocês vão sair de Jerusalém e vão pregar a minha palavra. E quando nós enxergamos isso, nós já estamos no ministério de Jesus, porque se a obra missionária inicia-se em Deus, nós temos na encarnação, no mistério da encarnação, a expressão máxima de missões, pois a Bíblia vai nos testificar no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo de número 14, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso é missões, é adequar, está junto, está no meio, vir ao encontro, e o Cristo vem ao encontro. Agora entenda isso, a Bíblia vai nos dizer que no ministério terreno de Jesus, aquilo que é revelado em Gênesis 3, aquilo que acontece em Gênesis capítulo 3, que o homem não, pecador, não vai até Deus, mas é Deus que vai até o homem, é uma expressão concreta no ministério de Jesus, na encarnação de Jesus. Tanto é verdade que em João capítulo 3, no versículo 16 e 17, está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo quanto nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo. Olha que interessante, está escrito em Lucas, no capítulo 19, no versículo 10, na casa de Zaqueu, Jesus disse: portanto o Filho do Homem veio procurar e salvar os que se havia perdido. Está escrito em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3, versículo 4, que é agradável ao Senhor que todos se salve e cheguem ao conhecimento da verdade. Está escrito também em Tito, no capítulo 2, versículo 10, que a graça salvadora é manifesta em todos os homens, é por isso que está escrito em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos vós que estáis oprimidos, vinde a mim. Isso é missões é a porta da oportunidade para todos aqueles que recebem a mensagem do Evangelho. Mas os judeus, quando chega no mundo do Novo Testamento, historicamente, há tempo tem uma crise entre as etnias, entre os grupos judeus. Vocês sabem que os hebreus é dividido nas tribos de Israel, as tribos
a chamada conhecida de que é 13 tribos, mas dividido em 12 tribos de Israel. Nós temos agora aqui um grupo chamado de samaritano, que era composta das 10 tribos que seguiam Jeroboão. Nós temos isso registrado no livro de 1 Reis, a partir do capítulo 12. Você vai encontrar ali, dali para frente, as 10 tribos, eles começam a ter um problema com a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. E agora, meus amados e queridos irmãos, isso é as duas tribos que é conhecido como judeus, ou judeus ortodoxos. Observa que eles têm grandes problemas no decorrer das páginas sagradas, até na reconstrução dos muros de Jerusalém. Quando os samaritanos quiseram participar, o texto vai nos dizer que os judeus ortodoxos das duas tribos, eles não queriam a participação dos samaritanos. Quando Jesus estava no seu ministério terreno, em Lucas, no capítulo 17, o texto diz que os samaritanos não quiseram receber. E os apóstolos, entre eles João, vai dizer: Jesus, quer que façamos como fez Elias? Oremos a Deus, oremos ao Senhor e façamos churrasquinho de samaritano. Isso aqui queima todos. Então Jesus falou: vocês não entenderam o espírito que vim. Eu não vim para destruir, eu vim para trazer misericórdia. Isso é missões. Missões você faz